Você acredita que o mar se abriu? Você acredita que Jesus andou por sobre as águas? Não acredito. Acredita? E você acredita que você poderia andar por sobre as águas também? E pode um homem andar por sobre as águas? Só debaixo de glória. No natural não pode. Você já imaginou Adão? Adão podia mergulhar, Adão podia ir lá no fundo do mar, Adão podia ir para um canto, Adão podia ir para outro lugar e encontrar o Éden. Adão podia andar por sobre água, Adão podia fazer qualquer coisa, porque ele não estava limitado a pecado, ele não estava debaixo de cadeia de maldição, ele não estava condenado, ele é a imagem e semelhança de Cristo em glória, ele não tinha problema nenhum. Adão não precisava nem ler Bíblia, repito, Adão não precisava orar, Adão não precisava ficar fazendo jejum, Adão não tinha um dia de consagração, Adão não tinha um dia especial. Adão estava debaixo de uma dimensão sem pecado. Por que é difícil a gente pensar? Porque nós passamos a pensar pós-pecado. Nós não pensamos antes de pecado, só passamos a pensar pós-pecado. Todos foram separados da glória de Deus. Por que é difícil entender a glória de Deus? E viver debaixo da glória? E entender a glória? Porque nós pensamos naturalmente. Nós queremos entender o sobrenatural de forma natural. Como é que se faz um milagre? Um paralítico anda, um cego enxerga, um surdo escuta. Você crê nisso? E como é que você... Quem aqui acredita que pode orar por um cego e ele passa a enxergar? Quem aqui acredita que pode orar pelo mudo e ele passar a falar? E como é que isso vai acontecer? Hein? Como é que você vai explicar isso? É o poder de Deus. A glória manifesta de Deus. Amém. Através de você. Amém. Eu honro a minha palavra, disse ele. Eu cumpro a minha palavra. Como é que você pode entender... Como é que você pode entender que pega-se Sadraque, Mesaque e Abednego? Como é que coloca os três dentro de uma fornalha sobremodo acesa e eles andam dentro da fornalha soltos? Permanecer vivo. Nem a roupa cheirar fumaça. Você crê na Bíblia? Quantos aqui crê na Bíblia? Nós Amém. Amém? Amém. E é possível isso acontecer? Sim. Glória a Deus. Aí por que a gente diz glória a Deus? Porque só debaixo da glória de Deus isso pode acontecer. Adão podia entrar no fogo e não se queimar? Podia, Adão não está em pecado. Toda experiência que você vai ver na Bíblia, ou que você vai ter na sua vida, que envolve o sobrenatural, é um toque na glória. É uma demonstração da glória de Deus. Mas em momentos oportunos, em momentos específicos. Efésios capítulo 2, capítulo 1, o verso 4. Assim como Deus escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito, segundo o querer, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando você nasceu, aí você se converteu, aceitou Jesus, e aí alguém disse que Deus tinha um plano na sua vida. E aí você descobriu que Deus tinha um plano. E aí começou um plano. Não. O plano está antes que o mundo fosse fundado. Antes que eu existisse, antes que um pastor existisse, antes que a igreja existisse, antes que houvesse a denominação tal, antes que houvesse o apóstolo tal, antes que houvesse o presbítero tal, antes que houvesse a denominação, a igreja cheia, antes que houvesse tudo, você foi escolhido nele. O mundo foi criado para você. Guarda isso. A parte que lhe cabe, Deus quer lhe dar domínio. Deus lhe deu ao domínio. Ele quer que você administre. Mas lhe cabe. Agora, quantos de vocês aqui estão na expectativa de qual é o meu lugar de domínio? O que será que Deus quer fazer? O que será que Deus quer fazer através da minha vida? Qual é a área de domínio que eu tenho? Aonde é que Deus vai me colocar para governar, para reinar? Se nós estamos reinando com Cristo. Se você não souber o que você é, então o que disserem a seu respeito, talvez você passe a crer. O que vier à sua mente, pode ser que você acredite. Enquanto mais eu conheço você, mais eu posso, e enquanto mais eu me conheço, mais eu posso limitar, porque o conhecimento a meu respeito, o conhecimento a teu respeito, pode não dizer nada, porque Deus escolheu as coisas que não são. Então, como é que Deus escolhe as coisas que não são?
Porque ele não escolheu você baseado no conhecimento que você tem de você, nem escolheu você baseado no conhecimento que as outras pessoas têm de você. Estou filosofando demais? Ele escolheu você baseado e fundamentado nele. Amém. Ele não olha para você com a informação que você tem. Aliás, ele manda você jogar a informação que você tem para você receber a informação que ele tem a seu respeito. Porque essa aqui é a verdade a seu respeito. O resto tudo pode ser fantasia e engano. Olha, guarda, eu estou indo para um destino que eu não conheço. Mas eu preciso saber que destino eu estou tomando. Eu não conheço a trajetória. Eu não conheço a trajetória. Deixa eu lhe perguntar. Se você não conhece a trajetória, mas você tem que conhecer o quê? O destino. Se você não sabe o destino, qual é a tendência? Você determinar destino a cada minuto. Você fica determinando destinos. Não, eu vou fazer isso. Eu quero chegar amanhã, quero ser magro. Amanhã, quero ser gordo. Amanhã, todo destino. E vamos ser honestos com a gente. Todo destino que é traçado a cada dia como destino. Peraí, meu Deus. Você tem 70 destinos? Como é que você vai conseguir chegar no destino se você tem 70 destinos? Porque você tem que seguir uma trajetória. Você tem que seguir um percurso. Você tem que ir nessa linha. Como é que você vai se tem 70? Você não entendeu o propósito, não entendeu o destino. Estamos destinados em Cristo Jesus para governar, para reinar, para estar debaixo de unção, de glória. Tem um propósito de Deus na sua vida. Mas se você não souber isso, você não vai conseguir determinar o destino. Se você não determinar o destino, você não vai trabalhar a trajetória. O que é que você vai ter que fazer depois que você tiver a trajetória? Segui-la. Com curvas, subidas, descidas, semáforos, esquinas, vias, rodovias, estradas, terra. Você vai passar por tudo. Se você não tem um destino, quando você chega no primeiro monte, primeiro barranco que tiver na sua frente, primeiro semáforo vermelho, você não vai mais para canto nenhum, desiste, porque você não tem destino. Ou muda o destino. Ou então muda o destino. Se você errar o destino, o que é que o GPS faz? Calcula a trajetória. Você foi para cá, ele recalcula. Você sabe o que Deus colocou dentro de você? Uma voz de GPS chamada Espírito Santo, que recalcula a cada dia o seu destino, para você não errar. E você se desvia, ele calcula de novo. Ah, mas eu estou fraco. Fortaleça-se na fé. Ah, mas eu estou assim. Mas é assim que eu penso a seu respeito. O seu destino é este. Se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar a canto nenhum. Mas se você sabe que você foi escolhido em Deus, você tem um destino, você estabelece uma trajetória e agora você tem que cumprir a trajetória. Você crê na palavra? Ok, ela é a palavra. Eu creio, eu tenho a palavra aqui. Ela é vida, Deus cumpre ela, Deus observa, porque Deus estabeleceu. Tem uma trajetória. Deus estabeleceu, Deus olha para ela e cumpre para cumprir ela na sua vida. Deus tem um propósito. Criou você com este propósito. E Ele olha a própria palavra dele para favorecer você, para guiar você, para conduzir você. Ele diz, o meu Espírito, o Espírito Santo, meu Pai vai enviar, vai estar convosco todos os dias, vai conduzir você a toda a verdade. Que verdade é essa? Ao destino. Vai conduzir você. Agora, não observou a direção, desvia da rota. Então, todos os dias eu preciso estar atento ao meu destino, observando a minha trajetória. Fé. A fé pode mover montanhas? A fé pode estabelecer grandes vitórias? Pode. Mas é o exercício da fé que vai conduzir você a isso. Há uma trajetória. Como é que você tem que caminhar nisso? Aí ele diz sem duvidar. Sem duvidar. Marcos 11, 22. Não vou falar sobre a fé, mas eu estou falando hoje que você foi escolhido em Cristo. Há um propósito de Deus na sua vida. Que Jesus respondeu, tem fé em Deus. Existe um mundo que eu não estou vendo, que é sobrenatural. Então eu preciso de fé para trazer a existência. A fé é a ferramenta que eu uso para trazer a existência. O sobrenatural, eu trago a existência do natural. Então a fé é uma grande pá, né? Uma expressão figurativa, em que está lá uma necessidade. Eu tenho uma necessidade aqui, então eu pego essa pá chamada fé, bum, coloco ela no sobrenatural, coloco ela dentro do reino de Deus e jogo essa pá de provisões
para dentro do natural, mas eu tenho que buscar no sobrenatural. E para isso, eu preciso dessa vasinha chamada fé. Eu não caminho por vista, nós caminhamos por fé. O justo vive pela fé. Se retroceder, Deus não tem prazer nele. Por quê? Porque ele já não mais usa instrumento para trazer do sobrenatural para o natural. Guarda isso no seu coração. Você foi feito para viver de forma sobrenatural. Você foi feito para viver de forma sobrenatural. E como é que você vive? Você tem que pensar sobrenaturalmente. Como é que você tem pensado? Eu tenho pensado naturalmente. A gente só pode mudar alguma coisa quando a gente encontra que isso aqui, eu só posso tirar isso aqui do lugar se eu realmente olhar para isso aqui e tiver um propósito de tirar do lugar. Mas eu não posso mover nada se eu não tenho uma visão. Eu preciso olhar. Então eu preciso reconhecer o que está fora do lugar em mim, olhar bem para eu poder fazer a transformação. Essa metamorfose. Eu só posso fazer se eu reconhecer. Eu só vou pedir perdão a Deus de um pecado que eu reconheço que é pecado. Eu só vou mudar uma escolha se eu tiver a opção do que eu quero escolher e rejeitar aquilo. Ou seja, eu preciso ter uma ideia do que não quero e preciso ter uma ideia clara do que eu quero. O que é que você não quer? Viver naturalmente. O que é que você quer? Viver sobrenaturalmente. Vamos voltar um pouquinho para Adão, para a gente dar uma refrescada na cabeça, né? Por que é que essa graça de Deus estava sobre Adão, essa glória de Deus sobre Adão e tudo, e que nós não entendemos isso hoje? Porque nós ainda estamos pensando naturalmente. Existe um limite natural, né? Então todos os dias eu sou puxado para baixo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos entender isso amanhã. Eu vou falar sobre revelação, nós vamos entender isso amanhã. Mas hoje eu estou dizendo algumas coisas, né? Estou dando uma abertura. Nós temos a tendência, porque nós temos a tendência, o meu natural se alimenta do natural. Eu me alimento natural. Quando você pensa em conforto, por que é que você pensa em conforto? Quando você pensa em poder, por que é que você pensa em poder? Quando você pensa em renda, por que é que você pensa em renda? Tudo por causa do natural. Uma necessidade natural. Eu preciso ter um computador natural. Não é espiritual. Eu até espiritualizo a minha ideia, mas ela é natural. O computador vai fazer o quê? Vai fazer com que você olhe mais para as pessoas? Ele aumentou sua fé? Você ficou mais ungido depois que você teve um computador melhor? Ah, o violão, precisa de violão. A unção fica maior com o violão? Você curou mais pessoas com o violão? Uma casa, a casa fez mais milagres? Você conheceu melhor a Deus depois que você teve uma casa? Você teve mais revelação depois que você construiu uma casa, depois que você comprou uma casa, depois que você habitou numa casa? Um carro. O carro te deu mais visão de quem é Deus? Por que busca primeiro Ele e as outras coisas te deram acrescentadas? Por que ele disse que a prioridade é Ele? E ele não disse que a secundária seria as outras coisas, ele disse que a prioridade é Ele. Ele disse que Ele está em primeiro lugar, ele não disse que as outras coisas estão em segundo lugar. Ele não disse, busca primeiro o meu reino e busca em segundo lugar as outras coisas. Não, essa não foi a palavra dele. Ele só deu a primeira, ele não mandou a segunda. A segunda é você que vai buscar, pelo seu natural, mas não foi a ordem dele. Ele disse busca, porque a segunda ele disse que é causa. A segunda é causa da primeira. Existe uma filosofia para explicar isso que diz que Jesus é a única causa não causada, né? Que ninguém causou ele. Ele já era, né? Ninguém tornou ele existente. Então você está no mundo natural. Olha como é difícil isso. Para viver o sobrenatural. E só tem uma possibilidade de você viver o sobrenatural. É você se desvincular do natural. É você quebrar a cadeia do natural. É você ser liberto do natural. Porque eu queria dizer de novo, dentro da mesma esfera, você está no mundo, como foi a oração sacerdotal de Jesus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Como eu do mundo não sou. E o que é que nós pensamos? Pensamos que somos do mundo.